Como calcular a resistência equivalente entre resistores em circuitos mistos? Bom, no circuito elétrico, os resistores podem estar ligados em série, podem estar ligados em paralelo, ou muitas vezes parte série e parte paralelo. Mas por que isso é necessário? Ou seja, por que você tem ligações série e paralelas nos circuitos? Bom, são N motivos. Por exemplo, em função das características dos dispositivos envolvidos no circuito, por necessidade de dividir uma tensão ou uma corrente, para se obter um valor de resistência que tem um valor diferente dos valores comerciais que são encontrados. E são várias características que você pode analisar e optar por uma associação de resistores. Bom, então nós temos no final da história que um circuito elétrico é composto por uma fonte, dele vai circular uma corrente e nós temos lá então uma rede de elementos. Aqui estamos representando apenas com elementos resistivos. Então, uma rede resistiva é um circuito formado por diversas resistências ligadas em série e ou em paralelo, alimentadas por uma única fonte de alimentação. As principais características de uma rede resistiva são resistência equivalente vista pela fonte de alimentação e corrente total I fornecida pela fonte de alimentação. Bom, o que significa isso então? Isso significa que, se substituirmos esta rede resistiva por um único resistor equivalente, a mesma corrente que sai desse circuito corrente resistiva será a mesma corrente no circuito equivalente. Mas por onde começar? No circuito série? No circuito paralelo? Pois é. A resposta é que depende da configuração do circuito. Cada circuito vai ter a sua análise de forma individualizada. Bom, para facilitar o cálculo, o segredo é você redesenhar o circuito elétrico em cada nova modificação que for realizada. Vamos analisar aqui um exemplo, passo a passo. Observando que nós temos um circuito com 4 resistores e uma fonte de alimentação. Então vamos determinar nesse circuito qual é o valor da resistência equivalente vista pela fonte de tensão. Bom, mas inicialmente, o que nós podemos afirmar nesse circuito elétrico aqui? Bom, o circuito elétrico nós podemos visualizar que R3 e R4 estão em série e, portanto, eles podem ser substituídos por um resistor. Aqui vou chamar de R34. Então, o meu R34, que vai substituir R3 e R4, vai ser dado pela soma de R3 mais R4. Assim que fizer o cálculo de R34, o R34 vai substituir o R3 e o R4. E agora eu tenho este novo circuito para analisar. Bom, ao substituirmos o resistor 3 e 4 pelo R34, observamos agora que o R2 ficou em paralelo com o R34. O valor de R234, aqui chamado, vai ser encontrado através do cálculo de R2 em paralelo então com o R34. Com isso, ao substituirmos R34 e R2, obteremos esse circuito elétrico para seguirmos no cálculo da resistência equivalente. Observamos agora que nesse novo circuito elétrico, R1 está em série com o R234. Bom, e ele pode ser então calculado pela soma desses dois resistores. Então, o meu resistor final, RS, vai ser dado pela soma de R1 e de R234. Bom, então nós temos esse circuito original que foi transformado para este circuito, R3 e R4 que estavam em série. Este circuito foi transformado para este circuito com o 2 em paralelo com o 34. E este circuito foi transformado para este circuito com apenas um resistor. Este circuito é equivalente a este circuito original. Vamos analisar o exemplo numérico em cima desse circuito aqui. Então, originalmente tínhamos este circuito. Então, primeiramente, devemos calcular o R3 com o R4. Vamos considerar, para facilitar os cálculos, que todos os resistores aqui têm valores de 10K, mas poderiam ter quaisquer valores. Tá? Bom,
Então 3 em série com 4, né, nós obtemos aí o valor de 20K. Bom, esse valor de R34 ele está em paralelo com R2. Né? Então nós procedemos aqui ao cálculo de R2 em paralelo com R34, 10K em paralelo com 20K e obtemos aí 6,67. Esse resistor R234, que substituiu R2 e R34, passa a ficar então em série com o resistor R1. Finalizando então, uma vez que R1 agora está em série com R234, né, aplicamos diretamente a soma, 10K mais 6,67 e obtemos aí 16,67 kΩ. Esse é o valor final, né, do resistor equivalente àquela malha resistiva com 4 resistores. Bom, então na associação mista de resistores, né, o que nós devemos ter em mente? Você tem que reconhecer elementos em série, você tem que reconhecer elementos em paralelo, você tem que conhecer e saber utilizar as fórmulas para resistência em série e em paralelo, saber aplicar a regra, né, série ou paralelo, que for possível, isso vai depender de cada circuito, e redesenhar o circuito, né, para cada nova modificação. Dessa forma você vai conseguir obter o resultado final na associação mista de resistores. Bom, sobre a associação mista de resistores, era o que eu tinha para falar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.